E se eu te disser que a angústia não é um problema, mas sim uma bússola? Já pensou um GPS do inconsciente? Não chega a ser um GPS, mas a angústia ela já sinaliza pra gente algo do real. E quando se trata dessa angústia que aponta para o real, a gente tem caminhos distintos que a gente pode operar eles a partir de uma escuta clínica. Quer saber como que isso é possível? Me acompanha aí que a gente descobre. Olá, pessoas! Quem vos fala sou eu, João Pedro Novo aqui. Hoje nós estamos aqui no nosso canal da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras na ausência de conhecimento. E hoje eu estou aqui justamente para falar sobre um operador clínico importantíssimo, que é a angústia. Esse operador que nos sinaliza justamente que algo do real está em curso em relação a esse sentimento, vou colocar assim, né, da angústia, e, portanto, nos aponta aí que alguns caminhos podem ser desdobrados, né? Então, vamos aí, sem muitas delongas, para falar sobre a angústia manejável, né? E eu quero conceituar assim brevemente com vocês a angústia, tá? Lembrando que aqui nessas aulas a gente não tem a menor pretensão de esgotar os assuntos, né? Na verdade, a ideia é fazer com que você fique curioso para buscar por conta própria. Nesse sentido, então, eu vou conceituar a angústia com você, beleza? Lembrando que a angústia ela surge aí como se fosse algo de um não saber sobre o desejo, né? Ou não saber especificamente sobre o desejo do grande outro. Ela vai sinalizar aí a falta da falta, ou seja, uma impossibilidade de encontrar um objeto de satisfação. Nesse sentido que ela aparece aí não apenas como um sinal do real, mas também como um sinal de divisão do sujeito, um sinal de que esse sujeito está dividido diante do próprio desejo. Durante o processo de análise, é comum que exista algo que a gente pode chamar de desidentificação, no sentido de que, por vezes, algo daquilo que o sujeito está habituado ou que ele está identificado, vou colocar nesses termos, né, precisa ser, vamos colocar assim, melhor esmiuçado, né? E a análise é um lugar justamente em que o sujeito ele vai endereçar as suas identificações. Nesse sentido, muito vamos colocar assim, do imaginário que permeia essas identificações acaba passando por um processo de deflação. E dentro desse processo de deflação é que esses sintomas que, por vezes, produzem sofrimento ou que fazem o sujeito fracassar, eles acabam passando por um processo aí de alteridade. Nesse sentido, depois de um longo percurso de análise, nós deixamos de acreditar num sintoma inicial, vamos colocar assim, até porque aquele sintoma inicial por vezes ele vai estar aí envolto de um processo de identificação, né? Lembrando que esse processo de identificação ele acontece não de modo meramente simbólico ou meramente imaginário, né? Mas ele acontece ali numa perspectiva em que a gente tem o simbólico, o real, o imaginário enlaçados mesmo, né? Então a identificação é nesse sentido, tá bom? E aí, depois de um percurso inicial de análise, né, que geralmente dura uns anos, a gente tem uma oportunidade de deixar de acreditar no sintoma. E a gente consegue passar a dele se servir. Nesse sentido de se servir do objeto que esse sintoma produz. Que vocês lembram, né? Lá na teoria do Lacan, a gente tem o sintoma com TO, né? E o sintoma com TH. O sintoma com TH ele vai estar referido àquilo que é irredutível dentro desse contexto de produção da vida, né? Então, nesse sentido, por exemplo, daquilo que a estrutura coloca para o sujeito dentro de uma esfera social, vamos colocar assim, e por vezes é aquilo que o sujeito não pode fugir, né? Por exemplo, a gente não foge da nossa própria história, né? Por mais que muitas pessoas sonhem com isso, né? Acreditam, por exemplo, que mudar de cidade, mudar de país, mudar
casamento, mudar de amigos, né? Poderiam nos levar para um lugar em que as coisas seriam iniciadas do zero, mas a gente não cai nesse engodo aqui dentro desse processo. Nesse sentido, a gente tem algo que se depura dentro do processo de análise, dentro do processo de vida, vou colocar assim, que seria referido a esse sintoma com TH, né? O sintoma, que é o que o Lacan vai trabalhar muito bem ali no final do seu ensino. E a gente tem o sintoma com TO, que está referido justamente a isso que se produz no processo de articulação dos significantes. Esse sintoma com TO seria uma manifestação subjetiva de um conflito do inconsciente, que vai se manifestar aí na articulação dos significantes. Enquanto o sintoma com TH seria uma manifestação que é mais fundamental e resistente à análise. Ela se produziria a partir de um nó que estrutura o sujeito. Então, nesse sentido, o sintoma com TH ele está mais referido ao nó do que à estrutura, enquanto o sintoma com TO a gente pode pensar ele mais próximo da estrutura. Então vejam bem, durante o processo de análise, essa desidentificação ela vai possibilitar desacreditar do sintoma para, a partir disso, dele começar a se servir. E quando a gente começa a se servir dele, é que a gente se serve justamente dos objetos que ele produz para, com isso, fazer algo. Esse é um salto muito grande dentro de um processo de análise que não se dá de uma hora para outra, tá? Estou trazendo aqui para vocês para fins didáticos mesmo. Mas durante um processo clínico, isso é algo que exige muito cuidado, delicadeza, e que não acontece num piscar de olhos. Então, considerando isso que eu estou trazendo para vocês sobre a desidentificação, né, e sobre esse se servir dos objetos que ela produz, a gente tem uma ação dentro da análise que seria algo que vai de encontro a se desangustiar. Nesse sentido de que a análise ela permite que nós transformemos a angústia em um ato. Ato esse que se produz para que o sujeito efetivamente lide com aquilo que produz o sofrimento nele. Nisso que eu estou trazendo para vocês aqui, existe um deslocamento da certeza, porque no primeiro momento a gente tem essa certeza como escondida dentro de uma ficção, ficção essa que seria a ficção da fantasia mesmo. E a partir disso, só um ato seria suscetível de fazer, vamos colocar assim, desmembrar essa certeza, né? De colocar ela em pedaços mesmo. E a partir desse ato haveria uma autorização do sujeito para que ele comece a produzir algo que não reduza esse sofrimento à angústia. Nesse sentido, dentro de uma análise, vejam bem, né, a gente não reduz a angústia a uma homeostase, né, ou ao nada. Até porque, justamente, a angústia ela produziria a positivação dos objetos, né? Nesse sentido de que ela produziria o mais de gozar. Lembrando que o mais de gozar é aquilo que o Lacan propõe a partir da leitura da mais-valia do Marx. Então, a angústia seria aquilo que sobra e produz movimento e, por consequência, né, ela está em constante infração frente ao olhar do grande outro, frente a essa lei da objetividade. Por isso que esse caminho ele não se dá tão fácil, né? Porque ele implica o sujeito confrontar uma lei, algo da objetividade com o qual ele já está habituado. Nesse sentido, que a identidade, né, ou seja, a identificação, ela já estaria, vamos dizer assim, atuante e também acomodada. Então, dentro de um processo de análise, o que acontece, uma das coisas que acontece, né, é a gente fazer uso disso que resta de incurável do sintoma. As angústias, elas vão se transformando e servem de bússola. E sobre esse processo de transformação, a gente tem um texto interessante, que é o texto que está na base dessa aula aqui, que é um texto do Jacques Alain Miller, em que ele traz o que seria uma angústia constituinte e uma angústia constituída. Num sentido que
A angústia constituinte, ela estaria ligada ao desejo, por conta de uma ligação de produção e confrontação do objeto A. Então, nessa angústia constituinte, a gente teria o paradoxo da invenção. Na angústia constituída, por outro lado, a gente teria o gozo. E aqui a gente teria uma retenção da passagem ao ar. Essa angústia constituída seria o que autorizaria a inércia do sujeito. E aí o Jacques Alain Miller, ele traz uma coisa interessante, que é uma passagem do desejo para a pulsão. E ele diz que o que está vamos dizer assim, num ponto nevrálgico dessa passagem do desejo para a pulsão é a condição do objeto A em relação à fantasia. Até porque na angústia constituída, o objeto A ele estaria dentro dos limites da fantasia. Enquanto na angústia constituinte, a gente tem um atravessamento da fantasia. A gente tem a confrontação com o vazio e com a lacuna do objeto fantasmático. Vamos dizer assim, com a captura desse objeto pelo fantasma. Nesse sentido, o objeto A na angústia está ligado à estruturação do sujeito. Já na angústia constituída, esse objeto A ele apareceria como um disfarce do objeto, que se fixaria em elementos, em objetos fantasmáticos. Vamos colocar assim que dentro da angústia constituída, né, esse objeto ele remeteria ao medo, à obsessão, à culpa, no sentido de que esses objetos eles permitiriam esse sentimento. Por que o medo, a obsessão, a culpa aparecem? Porque algo ali se repete a falta na tentativa de substituição, né? Então, o sujeito, ele diante da falta, não conseguiria avançar. E, na verdade, haveria um retrocesso ao medo, à obsessão, à culpa. Por isso que é um processo longo de ser trabalhado. Pensem na seguinte frase que vai funcionar como um paradoxo. O objeto A é o objeto único do qual o nada se orgulha. A gente pode pensar o orgulho como algo dentro do lugar constituinte ou dentro do lugar constituído, né? O orgulho, enquanto constituinte, ele estaria ligado à dignidade que o orgulho poderia dar, né? No sentido de que a dignidade disso que estaria no objeto A seria a sustentação do desejo. Enquanto algo constituído seria pensar nesse orgulho como algo deslocado para o imaginário, vou colocar assim, né? Algo que seria, que apareceria como status, como reconhecimento, como uma tentativa de tamponamento. Nesse sentido, é que o objeto A ele aparece como falta na tentativa de substituição. Bom, essa é a aula de hoje. Eu espero que realmente as coisas não tenham ficado claríssimas para você, até porque isso exige muita análise e também exige muita leitura, né? E mesmo assim as coisas não vão ficar totalmente claras. Mas elas vão servir como bússola, né? A gente vai conseguir tatear melhor o terreno ao qual essas angústias apontam. E para mais elucubrações psicanalíticas, curte, comenta, compartilha, se inscreve, enfim, faça aquilo que o protocolo youtuber solicita, certo? É isso e até mais, um abraço.